What's up, guys? So, what do you do? What's your occupation? What's your profession? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o que você faz. Qual é a sua profissão? Qual é a sua ocupação? Primeiro, vamos aprender alguns exemplos de profissões, de ocupações. Repitam comigo. A student, a teacher, a mechanic, a driver, an engineer, an architect, a scientist, a sailor, a lawyer, a doctor, a nurse, a pilot, a flight attendant, an athlete, a musician, a singer, a painter, a bricklayer. Então, nós temos essa lista. Então, nós temos a student, a teacher, a mechanic, a driver, an engineer, an architect, a scientist, a sailor, a lawyer, a doctor, a nurse, a pilot, a flight attendant, an athlete, a musician, a singer, a painter, a bricklayer. Então, qual é a sua profissão? What do you do? Essa é a pergunta. Quando você quer saber a profissão de alguém, você quer saber a ocupação, vamos dizer assim, né? A ocupação. Não necessariamente a profissão de formação, que isso tem uma outra coisa. What do you do? What is your occupation? Repeat, occupation. What is your occupation? What's your occupation? E você pode responder: I am a student. I am a teacher. I am a mechanic. I am a driver. I am an engineer. I am an architect. I am a scientist. I am a sailor. I am a lawyer. I am a doctor. I am a nurse. I'm a pilot. I am a flight attendant. I am an athlete. I am a musician. I am a singer. I am a painter. I am a bricklayer. Você pode ver que de algumas maneiras eu abreviei o I am, o I'm, outras eu falei de forma completa, de forma direta. I am a student or I'm a student. It's up to you, okay? Você decide. It's up to you. Okay, so let's pay attention to this dialogue here. Vamos prestar atenção a esse diálogo que nós temos aqui entre duas pessoas, aparentemente um aluno e um professor. Are you a student? No, I'm not. I'm a teacher. So, are you the English teacher? Yes, I am. Então, nós vemos aqui uma pergunta. Ele inicia com uma pergunta. Are you a student? E ele responde: No. Negativamente, né? I'm not. Ou I am not. I'm a teacher. Ou I am a teacher. So, are you the English teacher? Perguntou. Você é o professor de inglês? E ele disse: Yes, I am. Então nós vamos aprender a conjugar o verbo to be. Não, eu não vou encher aqui do lado de I am, you are, he is, she is. Não quero, isso não tem muita serventia. Não quero que você decore que I am, you are, he is, she is, we are, they are. Não quero que você decore uma tabela de conjugação do verbo to be. Não tem, na minha opinião, isso não tem serventia alguma. Você vai praticar frases com I am, com you are, frases no contexto, não simplesmente I am, you are, he is, solto, né? Sem você ter um real significado disso, né? O verbo to be ele é tratado de forma um pouco distinta porque ele significa ser e estar, né? É o ser e estar. Isso é muito difícil você falar
participar de um diálogo ou ouvir uma conversa sem que haja o verbo to be, sem que haja o verbo ser e estar. Mesmo em português, o verbo ser e estar. Ah, mas quando que eu vou saber quando é ser e quando eu vou saber quando é estar? Pelo contexto, né? Digamos que você fale, you are beautiful. You are beautiful today. Na primeira opção, you are beautiful, dá a impressão de que você é sempre bonito, né? Ou bonita. You are beautiful today é algo mais temporário. Então, ambos são are. You are beautiful today. Então, mesmo tendo a mesma palavra are, que é a conjugação do verbo to be, para o pronome you, você sabe quando é ser e quando é estar. Né? A língua portuguesa separa o ser do estar, a língua espanhola também separa. Outras línguas não separam, que é o caso do inglês. Se não me engano, o italiano também não separa. O francês também não separa, eu acho. Então, é muito importante a gente saber disso, que ser e estar in English é a mesma coisa, ok? Então vamos lá. I am Paul. Hello, I am Paul. I'm Paul. Okay? I'm Paul. You are a student. You're a student. You are a student. He is a teacher. He's a teacher. He's a teacher. She is an engineer. She's an engineer. She is an engineer. Então, a gente notou que a estrutura de uma afirmação com o verbo to be é muito simples, ok? No singular. A gente está falando só de singular por enquanto. Então, I am a teacher. Ok? You are an engineer. You are an athlete. I am a doctor. I am a teacher. I am a student. Bom, agora que nós já sabemos fazer uma frase com o verbo to be, afirmando, né, algo que é, ou algo que está, ou algo que sou, ou algo que ele é, ou que ela é, né? Agora nós vamos aprender a negar, não ser ou não estar. Eu não sou, ele não é, ela não é, você não é, ok? Então é o não ser ou não estar que a gente vai fazer agora. A estrutura é muito parecida, com a adição do not. Né? O que é not? Não, right? Not é a palavra que vai indicar a negação de um verbo. Né? Ela é diferente da palavra no. A palavra no é para respostas curtas. Are you a doctor? No. Are you Clayton? No. No caso, yes, right? Are you Charles? No. I am Clayton. Então nós vamos negar a ação. I am not. Ok? Então a adição da palavra not vai trazer a estrutura da negativa para a frase com o verbo to be. Então vejamos alguns exemplos. I am not Jack. I'm not Jack. You are not a sailor. You're not a sailor. You aren't a sailor. He's not a pilot. He's not a pilot. He isn't a pilot. She's not a singer. She is not a singer. She's not a singer. She isn't a singer. Então é muito simples. Veja bem. Você tem o seu pronome, o seu verbo, o not e o resto da frase. You are not a singer.
He is not a singer. E você pode abreviar. I'm not, you are not, you aren't, you're not. Você abrevia do jeito que você quiser dentro dessas possibilidades. Interrogative form. A forma interrogativa é o quê? Ao contrário. A forma interrogativa você tem o verbo, depois o pronome ou o sujeito, ok? Então, quando você decorou lá no seu ensino médio aquela tabelinha I am, you are, he is, she is, para perguntar é tudo isso aqui ao contrário. Am I, are you, is he, is she, ok? Mas vamos lá, para não ter que decorar essa tabelinha are you, she is, he is, she, a gente vai fazer algumas perguntinhas. Importante, a entonação é uma pergunta. Você não pode simplesmente ler uma frase como se fosse uma afirmação. A gente tem que entender que é uma pergunta. Nós estamos perguntando, ou seja, à espera de uma resposta. É a forma interrogativa. Let's go. Am I a student? Note que eu estou perguntando algo sobre mim mesmo. Né? Só para abrir um parênteses, tem uma musiquinha do Nico and Beans. Deixa eu olhar aqui. Nico and Beans. O nome da musiquinha é Am I Wrong? É uma canção que diz Am I Wrong? Ele está perguntando, ou seja, eu estou errado? Sabe quando você está naquela discussão e pergunta, eu estou errado? Ele inverte. Então, se ele estivesse afirmando eu estou errado, I am wrong. Se ele estivesse falando que eu não estou errado, I am not wrong. Como ele está perguntando, ele inverte. Am I wrong? Então ele repete a música. Am I wrong? Am I wrong? Thinking out the box from where I stay. Então vamos seguir. Então, am I a student? A pergunta sobre mim mesmo. Eu sou estudante? Are you a teacher? Yes or no? Are you a teacher? Is he a lawyer? Is he a lawyer? Yes or no? Is she an engineer? Yes, she is. No, she's not. So, is she an engineer? Yes or no? Então, vocês entenderam? Is he a doctor? Am I a teacher? Você deve perguntar dessa maneira. E note que na pergunta, na forma interrogativa, não existe abreviação. Agora eu quero chamar a sua atenção para verificar se você notou que antes das palavras a gente tem um artigo indefinido, que é o nosso um ou uma em português, né? Eu sou um arquiteto, eu sou um engenheiro, eu sou um piloto, eu sou um professor, eu sou um aluno, eu sou qualquer outra coisa, né? A gente sempre usa esse a or an. Mas por quê que a e por que an? Ou melhor, quando a e quando an? E como que se pronuncia? É a mesmo? É a? Como é? Então vamos lá. Vamos pegar dois exemplos aqui diferentes. A pilot. A pilot. I am a pilot. I am not a pilot. Am I a pilot? Agora vamos ver outro exemplo. An architect. Are you an architect? I am an architect. I am not an architect. O que diferencia? Um é com a e outro com an. Por quê? Note no início da palavra. Architect começa com uma vogal, ou seja, o som da palavra é um som vocálico. Pilot começa com a letra P, com o fonema P. Então, o primeiro fonema da palavra é um fonema consonantal, é uma consoante. P. Pilot. Are you a pilot? Então, antes de palavras com fonemas consonantais, consoantes, você pode colocar a. Por outro lado, com palavras com inícios vocálicos, levam an. An athlete. A musician. Ok? Essa é a diferença. Mas note, isso não é utilizado somente para profissões, ocupações. It's not for occupation. Para qualquer coisa que você vai usar um artigo, você usa esse a or an.
Por exemplo, I have a car, I have an airplane. Então, dependendo do início da palavra, é A, mesmo começando com uma vogal escrita, por ela ter som de consoante. Que é, por exemplo, a palavra university. A palavra university, apesar de ser escrita com U ou U, esse U tem um sonzinho de Y, é university. Então é a university. Ok? I need to go to a university. E a palavra hour, que é hora, que começa com H, H-O-U-R. Apesar de começar com um H, o som dela é vocálico. Então é an hour. Eu tenho uma hora. I have an hour. Alright. Now you can tell your occupation. What do you do? Tell me. Tell your friend. What do you do? Are you a teacher? Say, yes, I am. Or no, I'm not. Are you a student? Probably yes, because you are studying English. Ok, pessoal, então agora vocês já sabem falar sobre a ocupação de vocês, sabem também perguntar qual é a ocupação do teu colega ou da tua colega, e já conseguimos até aqui manter um diálogo na língua inglesa. Espero que tenha gostado. Aqui embaixo tem a lista de exercícios para vocês fazerem, ok? Dê uma olhada nos vídeos anteriores, a gente já tem 2 vídeos anteriores, esse aqui é um, esse aqui é outro, se possível. Deixa o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos se você achar interessante. Comente as dúvidas que você tiver e eu vou responder todas as dúvidas que eu conseguir. Thank you. See you next time. Bye.